Oi, hoje eu quero falar sobre saúde mental, espiritualidade, o patos e a psicopatologia na contemporaneidade. O livro que foi a sugestão passada, do sábado passado, é este aqui, Espiritualidade e Qualidade de Vida. Ele tem 3 organizadores, né? É um resultado de um encontro que foi feito aqui no Rio Grande do Sul, né, em Porto Alegre, de 2013. Nós vamos ler agora aqui do Augusto Cury, que eu já sugeri para vocês também, A Sabedoria de Cada Dia. Os Segredos do Pai Nosso 2, do Augusto Cury. Aprendendo a pensar os conflitos, aprendendo a superar os conflitos humanos. Augusto Cury. A Sabedoria Nossa de Cada Dia, os Segredos do Pai Nosso 2. E aí ele diz assim, no capítulo 13, o eu neurótico e o eu saudável. O autoabandono do eu gera necessidades neuróticas. Um eu não gestor que se autoabandona vai contra o princípio do prazer descrito por Freud, além da busca de superação abordada por Adler, do sentido existencial expressado por Viktor Frankl, do self-criador, comentado por Erich Fromm, todos psicanalistas, né? Um eu que se abandona adquire mecanismos viciados e características doentias que afetam diversos níveis do relacionamento do ser humano, com ele mesmo, com seus familiares, com seu trabalho, afetam seu presente e enclausuram seu futuro. Temos inúmeras necessidades saudáveis que são fundamentais para a existência. Necessidades de amar, de alegrar-se, de ter tranquilidade, de autoconhecimento e autocrítica, de autoestima, de sonhar, de elaborar projetos, tolerar, solidarizar-se, ter compaixão. Mas, seja por influência genética, seja principalmente por experiências vividas, adquirimos ao longo do processo de formação da personalidade inúmeras necessidades neuróticas. Detectei mais de 40 dessas necessidades. Em minha opinião, todo ser humano, em maior ou menor grau, possui algumas delas. Para fechar este livro, discorrerei apenas sobre as que considero mais importantes, né? E aí ele coloca como mais importantes as seguintes necessidades: necessidade neurótica de aprovação dos outros, necessidade neurótica de se fixar em preocupações, necessidade neurótica de ser o centro da atenção, necessidade neurótica de poder, necessidade neurótica de sempre estar certo. Essas são as principais que ele coloca. E mais especificamente a respeito do tema, né? Eu vou ler algumas considerações aqui, né? A respeito da saúde mental, espiritualidade, patos e psicopatologia. Deixa eu achar aqui que eu não estou achando. Vamos lá. Saúde mental, em sua conceituação contemporânea, refere-se ao bem-estar emocional, psicológico e social do indivíduo. Não é apenas a ausência de transtornos, mas um estado de equilíbrio no qual o sujeito se sente capaz de lidar com as adversidades, relacionar-se e encontrar sentido e ser produtivo para a comunidade. Espiritualidade, por sua vez, ultrapassa fronteiras religiosas específicas. É uma dimensão da existência na qual o ser humano busca conexão com algo maior, seja o transcendente ou o outro, ou o próprio sentido da vida.
O patos, na tradição filosófica e literária, representa o sofrimento, a paixão, o afeto, que pode ser tanto catalisador da experiência humana quanto sua expressão mais trágica. Na contemporaneidade, o patos surge nas formas de angústia, solidão e isolamento. Nós temos os três principais transtornos, podemos dizer assim, da contemporaneidade, que é a ansiedade, o estresse e a depressão, né? Muitas vezes exacerbados pelas demandas da vida urbana e tecnológica. E, finalmente, psicopatologia, no campo clínico e científico, é o estudo dos transtornos mentais em seus sintomas, causas, manifestações e tratamentos, frequentemente situados no campo da biologia, da cultura e da subjetividade. Através dos estudos da psicopatologia, nós podemos chegar aos diagnósticos. Mas os diagnósticos não são para rotular, os diagnósticos são para conhecimento e para que se efetue um tratamento para a superação dos transtornos, dos sofrimentos psíquicos. Ao entrelaçar esses conceitos, percebemos que a saúde mental não pode ser dissociada da espiritualidade. Na busca contemporânea por sentido, o patos, enquanto dor ou paixão, abre espaço para a experiência espiritual, na medida em que o sofrimento se torna um portal para a transcendência. É na vulnerabilidade do patos que o sujeito pode, paradoxalmente, encontrar uma força interna, uma resiliência que orienta para o cuidado, ou seja, a pulsão de vida. A psicopatologia, então, não se restringe a rótulos diagnósticos. Ela é um convite a escutar o patos, a compreender a espiritualidade como um recurso de cura e a enxergar na contemporaneidade marcada por hiperconexões e vazio intelectual uma urgência de resgate nesse sentido, da paixão e da escuta genuína do sofrimento. Ou seja, Freud falou a respeito de pulsão de vida e pulsão de morte que há em nós, né? E essa pulsão de morte, quando ela se liga ao patos, né? Há uma catequização com traumas, com emoções ruins, como raiva, irritabilidade, tristeza, medo, né? Com até fatores bioquímicos também que acontecem, né, em alguns transtornos que ajudam no desencadeamento de alguns transtornos. E aí vem o adoecimento, né? Aí a psicopatologia vem, né, como um conhecimento, uma investigação, uma ciência, por que não dizer assim, para que se possa ser feito o diagnóstico e desse diagnóstico o tratamento. E a cura, né, que é algo que não depende só do medicamento, né, da questão neurofisiológica, mas depende também da psique, e essa psique já está ligada à alma, ao espírito, né, ao subjetivo, né? Ela é algo que transcende, né? Precisa de um processo de transcendência, né? Aliado, quando necessário, a medicação, com o processo terapêutico, seja análise, seja psicoterapia, né? Em busca dessa cura, que não pode ficar limitada ao diagnóstico, né? Ela precisa do processo terapêutico para se chegar à superação desse sofrimento com a atuação da pulsão de vida em nós. Ou seja, é necessário também, entra também pelo âmbito da espiritualidade, né? Porque a pulsão de vida também está associada, ligada à alma, ao espírito e à mente. Então, é algo que requer também um esforço, um agir espiritual também, na contemporaneidade, né? Onde já
nós, especialistas de saúde, em sua maioria, já consideramos também o espiritual com relação à saúde mental. O ser humano é um ser bio, psíquico, sócio, espiritual. Então, vamos procurar, né, o nosso cuidado, né, não deixar que na contemporaneidade nós temos inúmeros estímulos, né, com o avanço tecnológico, e isso pode nos ocasionar um certo autoabandono, como vimos, o Augusto Cury falou um pouco no livro dele, desse autoabandono que gera situações neuróticas, né? Somos expostos a tantos estímulos, as redes sociais, a tecnologia, né? Nunca ficamos lá no feed e isso pode gerar autoabandono. Então, que retomemos esse nosso eu interior, né? Essa consciência de que somos tricotômicos, corpo, alma e espírito, e assim podemos ter nosso cuidado, autocuidado na nossa rotina, e também uma sugestão através da psicoterapia, né? De terapia, seja psicoterapia ou análise, né? Porque não é só para o adoecimento, só para quem está em adoecimento, mas também é para autoconhecimento, autocuidado e desenvolvimento. O tratamento terapêutico, seja análise ou psicoterapia, ok?